A história começa introduzindo os protagonistas. Jae é uma jovem com 18 anos de idade que está chegando na escola para cumprimentar o seu melhor amigo chamado Young, que nos explica que ela é bastante sorridente e até mesmo um pouco desajeitada, pois Jae está com uma folha no cabelo e nem sequer percebeu isso. E em seguida, vemos que os dois ficam juntos no recreio, durante as aulas e até mesmo vão para casa juntos, e é por isso que o amigo fortão do Young perguntou se ele e Jae estão namorando, só que Young responde que não e explica que ele e Jae são só melhores amigos. Mas apesar disso, ele admite para si mesmo que acha Jae bastante bonita, só que ele realmente não quer namorar com ela e só a vê como uma amiga. Já depois da aula, os dois amigos começam a andar pelo bairro e Jae pergunta se Young quer sair para se divertir, mas o jovem responde que vai jogar em uma lan house com o seu amigo fortão chamado Kim. Então Jae pergunta se pode ir junto com eles, mas Young responde que não e explica que essa é a noite dos garotos, e aí Jae fica um pouco triste mas diz para Young não se preocupar com ela e focar somente em se divertir. Então Jae se despede gentilmente dele e Young fica imaginando se existe alguma garota mais doce e gentil do que a melhor amiga dele. Mais tarde, nós vemos que Young e Kim terminaram de jogar na lan house. E aí Young nota que já anoiteceu e que precisa voltar para casa antes que os pais dele briguem com ele. Só que Young acaba percebendo que está no bairro em que Jae mora e fica imaginando o que aconteceria se ele a encontrasse andando na rua. Porém logo Young se dá conta de que a sua amiga é toda certinha e comportada e que por isso ela nunca estaria andando na rua a essa hora da noite. Só que de repente, Young nota uma silhueta estranha e percebe que é a da sua melhor amiga Jae. E aí ele vai até ela para dar um oi e fica chocado ao ver que Jae está fumando e que ela tem uma tatuagem de gangue no braço, que antes não dava para ver por conta do uniforme da escola. Então Jae fica bem nervosa e tenta amassar o cigarro para Young não ver que ela está fumando. Porém ela logo percebe que já é tarde demais e tenta convencer Young a não contar isso para mais ninguém. Porém Young fica chocado e não consegue acreditar que uma garota inocente é na verdade uma delinquente que faz parte de uma gangue. No entanto Young fica em silêncio e só diz que precisa voltar para casa. Então Jae faz uma voz fofa e pede várias vezes para ele não contar o que viu, só que Young está tão surpreso que ele nem consegue escutar nada e só continua andando. Com isso Jae perde a paciência e abandona o seu disfarce de boa garota e puxa Young pela camisa, ameaçando para ele não contar que ela é na verdade uma criminosa. Então Young se borra nas calças e responde que não vai contar o segredo dela para ninguém. E em uma cena bem engraçada, Jae volta ao seu estado de garota fofa e dá tchau para Young como se nada tivesse acontecido, já que ele jurou que não vai contar o segredo dela. E no dia seguinte, Young chega na escola e fica pensando sobre o que aconteceu ontem à noite, mas de repente Jae se aproxima para cumprimentá-lo e escorrega no chão, quebrando aquele clima pesado que estava entre os dois. Então Young tenta ajudá-la a se levantar, só que quando os dois tocam as mãos Young sente uma sensação estranha de timidez e solta a mão dela, fazendo com que a garota caísse de cabeça no chão. E aí Young pede desculpas e os dois vão para a sala de aula. Só que antes de continuar eu queria fazer um comentário sobre a calvície do professor deles, porque esse professor não tem meras entradas no cabelo e sim uma avenida inteira. Mas continuando com o manhwa, Young pergunta se Jae se machucou por causa dele e ela responde que sim e diz que a sua cabeça está doendo. E eu acho que Young nem precisava ter perguntado isso, afinal cresceu um galo gigantesco na cabeça da garota. Mas apesar disso, Jae está sorrindo como sempre e diz que está tudo bem. Só que Young desconfia que ela esteja forçando esse sorriso para esconder a raiva que está sentindo por dentro. Então Young se lembra do que aconteceu na noite anterior e volta a ficar com medo dela. E aí Jae toca no assunto novamente e pergunta se Young guardou o segredo dela. Então o jovem fica com medo de apanhar dela e responde que sim e Jae começa a acariciar a cabeça dele e fala que Young é um bom garoto, como se ele fosse o cachorrinho dela. Só que Young fica desconfortável com o carinho e grita para ela o deixar em paz e acaba chamando a atenção da sala inteira. Então o professor Calvo se irrita porque eles interromperam a sua explicação e ameaça expulsar os dois se eles não calarem a boca. Então Young começa a refletir sobre o que acabou de acontecer e percebe que se sente estranho quando Jae o toca, sendo que isso não acontecia antes, pois Jae até dormia encostada no ombro dele quando os dois estavam voltando para casa de ônibus e Young não tinha essa mesma reação estranha. O que significa que ele passou a gostar de Jae só depois de descobrir esse lado criminoso dela, ou seja o jovem curte uma chave de cadeia. E em seguida, Jae mostra o desenho que fez de Young e realmente está bem parecido com ele, eu mesmo não consigo notar nenhuma diferença.
E aí Young acha o desenho engraçado e começa a rir alto e interrompe a explicação do professor Calvo, que se irrita e decide expulsar os dois da sala de aula. Então Jay diz que precisa ir ao banheiro e Young decide ir também para colocar o careca para chorar, só que ele acaba escorregando e cai no chão assim como tinha acontecido com Jay antes, e aí ela estende a mão para ajudar Young a se levantar, mas ele fica com vergonha de pegar na mão dela e fala que vai se levantar sozinho. Só que Jay não aceita isso e faz aquela cara de bandida e muda o tom de voz, e aí ela o ameaça novamente e manda Young segurar a mão dela para se levantar. Então ele fica com medo e a obedece. E aí Jay volta a fingir que é uma garotinha fofa e inocente e diz que tem que ir ao banheiro, como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, é sábado e Young está no mercadinho comprando algumas besteiras para comer enquanto assiste anime. Só que de repente Jay aparece nas costas dele e o cumprimenta. E aí Young fica nervoso e pergunta o que ela está fazendo no bairro dele. Jay explica que a academia que ela se exercita fica nesse bairro. Porém o jovem fica tímido ao sentir o cheiro do perfume dela e sem querer grita para Jay se afastar, chamando a atenção das outras pessoas que estavam na rua. E sem escolhas Young a convida para ir na casa dele. E chegando lá a irmã do Young vê Jay e reage de uma forma bem engraçada, dizendo que esse é o fim do mundo pois o seu irmão finalmente trouxe uma garota para casa. Então a irmã do Young dá tchau para eles e os dois vão pro quarto assistir um filme. Mas só para vocês saberem eu não coloquei esse meme na tela e sim a pessoa que traduziu o manhwa, se bem que esse meme realmente combinou com a cena, já que os dois estão indo assistir um filme sozinhos e pode rolar uma descabelada no palhaço ou uma molhada no biscoito. Então Jay fala que quer ver um filme de guerra mas Young explica que não gosta desse tipo de filme. E aí Jay propõe que os dois assistam um anime mais 18 que ela pegou assistindo no flagra uma vez, só que Young fica nervoso ao ouvir isso e começa a trocar de canais rapidamente para ver se acha alguma coisa interessante para os dois assistirem, mas sem querer Young passa por um canal que tá transmitindo um filme mais 18 e a irmã dele chega lá bem na hora e pensa que os dois realmente estão assistindo aquilo para ficarem animados, se é que vocês me entendem. Então a irmã do Young corre de lá e diz que vai contar isso pro pai deles. E aí Young muda de canal para evitar mais problemas e coloca um filme romântico bem tedioso para eles assistirem. Só que Jay acaba pegando no sono e dorme encostada no ombro de Young, gerando um climinha romântico entre os dois. Alguns minutos depois, o filme acaba e Jay acorda. E aí Young pede desculpas por ter colocado um filme tão tedioso que fez ela dormir. Só que Jay faz uma voz bem sedutora e conta que não estava dormindo. E aí Young fica tímido novamente e percebe que Jay queria algo a mais que só assistir um filme junto com ele. Me dê, babá! Já no dia seguinte, Young está se arrumando para ir para a escola e percebe que a sua irmã e o seu pai estão assistindo o mesmo filme tedioso que fez Jay dormir. Só que o jovem fica com o rosto vermelho de vergonha ao se lembrar do momento em que Jay encostou a cabeça dela no ombro dele. Então o pai do Young percebe que o seu filho está com o rosto vermelho e pergunta se ele está com febre. Mas a irmã do Young diz que ele está com o rosto assim porque ele deve estar se lembrando do filme adulto que viu ontem junto com Jay. Então o pai do Young fica de queixo caído ao saber disso e parece que ele está prestes a xingar o seu filho. Mas para nossa surpresa o cara fica feliz em saber disso e diz que o seu filho é um pegador igual ele era na sua época de escola. Após isso, Young chega na escola e fica admirando Jay, pensando em como uma garota tão fofa como ela pode ser uma bandida disfarçada. E só para vocês terem uma ideia, Young está tão confuso com toda essa situação que ele começa a imaginar que está fazendo coisas com Jay no sofá do seu quarto. E aí a garota olha para Young e diz que a cara dele está vermelha como a de alguém que está pensando em coisas maliciosas. Mas obviamente Young mente e diz que só está pensando em outras coisas. Porém Jay começa a provocá-lo e o chama de pervertido várias vezes e é claro que ela só está brincando com ele. Mas isso não impediu que o professor Calvo e os outros alunos achassem que Young é um jovem com mente poluída. Já na aula de educação física os garotos da turma estão jogando futebol e Young está no gol. E aí um dos jogadores do time adversário rouba a bola e corre em direção ao gol. Com isso os colegas de Young tentam motivá-lo e dizem que estão confiando nele para defender esse chute. Só que Young decepciona eles como de costume e acaba tomando o gol. E o mais engraçado é que a bola veio bem devagar e mesmo assim Young não conseguiu defender o gol.
Então os colegas dele ficam com raiva e dizem que só convidaram Young para jogar futebol porque não tinha alunos o suficiente para completar o time. Então Jae vem correndo na direção dele para ver se ele está bem e estica a mão para ajudá-lo a se levantar. Só que o treinador interrompe o momento romântico dos dois e diz que todos devem fazer um teste de aptidão física. Só que os alunos começam a reclamar porque queriam continuar jogando futebol, mas o treinador literalmente chama para briga os alunos que estão reclamando da aula dele. Já Young fica com medo de passar vergonha na frente da Jae, porque ele não é bom em exercícios físicos. Young até diz que queria ser mais macho assim como o seu amigo fortão. Então o treinador explica que os alunos terão que fazer várias flexões para passarem no teste de aptidão física e Young fica com ainda mais medo, já que flexões são o ponto fraco dele. E em seguida, a prova começa e Jae consegue fazer 72 flexões, impressionando Young e os outros alunos. Já o amigo fortão do Young consegue fazer 415 flexões e eu tenho quase certeza que ele deve estar tomando bomba. Com isso Young começa a suar e diz que teria se preparado se soubesse que o professor iria dar essa prova de aptidão, sendo que a autoestima dele está tão baixa que o objetivo principal de Young é não ficar em último. Então o treinador chama Young e os outros alunos começam a debochar dele e até apostam dinheiro para ver se ele vai ficar em último lugar ou não. Só que Jae escuta eles debochando de Young e faz aquela cara de bandida para mandar esses alunos calarem a boca. Com isso Young fica motivado a impressionar sua namoradinha e consegue fazer 19 flexões, passando assim no teste de aptidão. E eu vou dar um gostinho do próximo capítulo mostrando que Young conhecerá uma nova garota na escola. E aí pessoal? Querem ver a parte 2 desse manhwa aqui no canal? Me digam nos comentários e não se esqueçam de comentar qualquer coisa e deixar o like para aumentar o engajamento desse vídeo.